Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Estou gravando a primeira parte do mini curso, não foi gravada, mas a segunda parte aqui eu estou gravando para disponibilizar ela para vocês. Esse mini curso é um critério da disciplina de morfossintaxe, a qual eu curso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pela supervisão da professora Lohane e tutora Maiana, que vão assistir essa gravação, no caso, e eu vou disponibilizar essa segunda parte para vocês. A primeira parte ela foi feita com 3 horas no caso, e essa segunda parte ela também está sendo feita em 3 horas-aulas. No caso, era para eu ter feito essa segunda parte totalmente voltada como uma parte só. No entanto, houve-se a necessidade de se fazer uma segunda parte para disponibilizar a professora e a tutora da disciplina, no caso. Será disponibilizado para vocês, os alunos. No caso, esse curso tem inscrição de 5 pessoas. E esse mini curso, no caso. E essas 5 pessoas, elas irão assistir essa parte gravada também. E eu gravarei essas 3 aulas também, no caso. O conteúdo dessas 3 aulas. Na primeira parte foram feitas conceituações básicas e analisadas, individualmente. Cada parte foi analisado como o seu contexto individual. Foram analisados na primeira parte os conceitos de sujeito, morfologia e sintaxe de maneira rasa. No entanto, essa segunda parte será um pouco mais aprofundada. Ela constará de uma parte um pouco mais complexa, porém nada que possa assustar vocês, né? Eu estou disponibilizando essa parte para quem quiser assistir também, poderá assistir a aula, poderá tentar compreender. No entanto, seria bom também ter assistido a videoaula que eu preparei da primeira parte, que também foi disponibilizada no YouTube, porém a primeira parte não ficou gravada. Houve um problema no meu celular e eu não consegui deixar ela gravada. Coisa de estudante, né, gente? Deixa eu dizer para vocês. Na primeira parte eu fiz uma conceituação de sujeito, mas eu tratei um pouco razoavelmente, como posso falar para vocês. Já nessa segunda parte, que nem eu falei, o conceito vai aprofundar um pouco mais. Morfologia também. Eu trarei os conceitos separados, eu trouxe a junção do todo, porém aqui eu farei um resumo um pouco mais estendido, porque eu não, como o curso tem apenas 3 horas aulas, eu também não posso estender o conceito muito, não posso dar tudo da disciplina que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui diz o seguinte, gente: a morfologia ela analisa a estrutura interna das palavras, classificando-as em classes gramaticais, tipo substantivo, artigo, advérbio, numeral. Já a sintaxe, por sua vez, ela estuda a função das palavras, relacionados entre si no conceito da frase, dentro da frase, né? No caso,
A morfossintaxe analisa como as palavras são formadas e como se combinam para construir as frases e as expressões significativas, e os significados no caso. A morfossintaxe seria o estudo simultâneo da morfologia e da sintaxe na língua portuguesa. Ela seria a junção das duas, seria essa análise, no caso. Se eu vou falar tipo em um estudo, em uma análise morfológica, eu vou examinar a estrutura interna das palavras e as classes gramaticais a que elas pertencem. Isso fica claro para vocês aqui, não é? Tipo, se eu vou analisar uma frase em determinado período, eu vou saber que ela detém de uma conceituação, que essa conceituação está disponível para mim e para quem quiser. E eu sei que a análise morfológica, ela pega a frase no contexto do mesmo jeito da análise sintática. Porém, enquanto um examina a estrutura interna e as classes das palavras gramaticais a que essas pertencem, a outra estuda a relação das palavras em uma frase, analisando suas funções dentro do contexto oracional, ou seja, suas funções dentro da frase, tipo predicado, sujeito, objeto direto, objeto indireto. As frases são analisadas nesse sentido. Já a análise morfológica, ela vem analisar a frase no conceito de substantivo, adjetivo, numeral, que eu já falei, advérbio, essas classes gramaticais, não é isso? Tipo, para isso, a análise morfológica, a análise sintática, ela verifica a concordância verbal, a concordância nominal, a regência verbal, entre outros aspectos. Tipo, aí você pode até me perguntar, mas professor, qual a relação entre as duas? A análise, enquanto análise morfológica, ela fornece informações entre as propriedades das palavras que influenciam nas suas funções sintáticas. A análise sintática considera a forma como as palavras são combinadas e como essas combinações afetam o significado da frase. Tipo, o exemplo, na frase, o gato preto dorme. Você consegue compreender perfeitamente que aí existe um gato, que o gato é preto e que ele está dormindo. Sua ideia na sua mente, ela já é projetada. A frase já faz projetar essa ideia. Mas quando a morfologia analisa essa frase, ela analisa da seguinte forma. A palavra gato aí é substantivo, preto é adjetivo e dorme é predicado verbal. Já na sintaxe, o gato preto funciona como sujeito e dorme é o predicado verbal, no caso. Tirando dessa conceituação, aí podemos extrair a importância de estudar morfossintaxe. Para que eu devo estudar morfossintaxe? Para que eu devo saber, morfossintaxe, professor? Tipo, existem N pontos que você pode destacar o porquê de saber morfossintaxe em si. Mas, como
esses N pontos você, tipo assim, precisa de uma compreensão um pouco maior, a gente pode sintetizar esse N pontos em dois. Por exemplo, ela permite a compreensão nas mais profundas estruturas da língua e o significado das frases. E outra, é fundamental na produção textual e na interpretação, ajudando sempre na correção de textos gramaticais e na produção de frases, na comunicação, ajudando assim você, estudante, que está aí no ensino fundamental, que é o caso de vocês que estão aí no EJA, vocês que estão aí no ensino médio, ajudando a vocês na construção da frase, na construção gramatical e até a se comunicar bem. Aqui à minha direita do vídeo eu tenho um PowerPoint com o meu nome, Leonardo Souza, que nem eu falei, me chamo Leonardo, com o nome mini curso Morfossintaxe, mini curso de Morfossintaxe. E a mais abaixo tem uma análise morfológica. Por exemplo, a frase aqui está estruturada da seguinte forma: utilizamos a água sem desperdício. Na análise morfológica em si, utilizamos está na primeira pessoa do plural do verbo utilizar. Conjugação no presente do indicativo e a voz é ativa. O a é artigo definido. Água, substantivo comum, sem preposição. E desperdício é substantivo abstrato. Podemos ver perfeitamente essa separação aqui. Já na análise sintática, podemos descrever da seguinte forma: o sujeito dessa frase, ele é oculto, ele reluz em nós. O verbo é transitivo direto, no caso aqui. A água é objeto direto e é o núcleo do objeto, no caso. E sem desperdício seria uma locução adverbial, no caso. Para que a gente possa compreender melhor como podemos desenvolver essa análise, temos outra fase aqui, analisada do ponto de vista da sintaxe. A frase é: eu estudo língua portuguesa. Vocês estudam língua portuguesa, não é isso? E a frase diz o seguinte, a frase diz assim, no caso, eu é sujeito, sujeito simples. Estudo é verbo transitivo direto. Língua portuguesa é objeto direto. Sendo assim, estudo língua portuguesa é predicado. Tudo aquilo que está falando do sujeito. Peço perdão que estou um pouco cansado. Acabei de bocejar, vocês me desculpem. Mas vamos continuar aqui. Na análise dos sujeitos, nós temos 4 tipos pertinentes a essa análise. Tipo, o sujeito e predicado, vamos estudar. Sujeito simples e composto, temos aqui também. Sujeito composto. Sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Sujeito desinencial ainda faz parte do relés. E atividade para casa que eu passei naquele momento que eu disse a vocês que vai ser no final.
Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Quando começamos a... Chega, fechei o PDF. Desculpa aí. Vou abrir de novo. Pronto. Aqui está, gente, o curso de morfossintaxe. O PDF que eu estava era o terceiro, quarto PDF. Sujeito e predicado. Predicado é tudo aquilo que está falando do sujeito. Por exemplo, na frase acima aqui, temos assim: um avestruz encontrou um antílope perto do leito seco do rio. Se eu pegar a frase para analisar, eu vou saber que um avestruz é o sujeito. O verbo um avestruz está em terceira pessoa do singular, no caso. O verbo ele está flexionado na terceira pessoa do singular também, concordando em gênero e número, que vocês têm que lembrar isso, que o verbo ele sempre vai concordar em gênero e número com o sujeito da frase. Aí você vai: encontrou um antílope perto do leito do rio. Você percebe perfeitamente aqui, deixa eu aumentar o brilho. Você percebe perfeitamente aqui que há uma separação na frase. A frase está toda subdividida. E mais abaixo tem uma explicaçãozinha aqui, ó. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Ou seja, o verbo ele tem por obrigação concordar com o sujeito. Nós temos outros casos que eu vou passar para vocês um pouquinho mais adiante. Já no sujeito simples e composto, aqui a gente tem o segundo slide do nosso assunto, o quinto slide do nosso assunto. O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. Por exemplo, a turma apostou alto. Está aí a turma. Turma é apenas o núcleo. A turma completo é o sujeito em si. O sujeito composto, ele apresenta dois núcleos. O núcleo Malazarte e Matutos. A frase: Malazarte e os Matutos apostaram alto. O núcleo do sujeito é Malazarte, um dos núcleos. O outro núcleo é os Matutos. Desculpa, só Matutos. E o sujeito em si é composto, porque é composto por dois núcleos, que é toda essa parte aqui, Malazarte e os Matutos apostaram alto. Aí vem aqui, exemplos de sujeito simples. A gente temos os exemplos aqui de sujeito simples. Pronto. Camila fez a prova hoje. A pergunta é: quem fez a prova hoje? A resposta: Camila. Logo, Camila seria o sujeito da frase. O sujeito tem apenas uma palavra e, assim, um único núcleo. Por motivo, ele é classificado como simples.
Então, quando a gente lê uma frase, percebe-se nela que há apenas um núcleo nessa frase, o sujeito é simples. Mas aí, professor, aí você pode me perguntar, professor, eu posso, tipo, ter o sujeito simples em voltado para o plural? Sim, você pode ter o sujeito simples voltado para o plural. Por exemplo, os professores entraram de férias. Percebe-se que os professores está no plural. Enquanto lá em cima Camila fez a prova, está no singular. Você percebe que mesmo no plural aqui, professores seria um núcleo apenas. E os seria o sujeito. Então logo dá-se a nós entendermos que o sujeito é simples. Mais abaixo, Lorena convidou Marta para a festa. Logo quem comete essa ação é Lorena. Ela seria o sujeito da frase. Foi quem praticou a ação. Então o sujeito ele pratica essa ação expressa na frase. Entendeu? Tipo, o verbo vem de modo a ele anteriormente praticar uma ação, fazer algo, ele expressar algo sobre o sujeito, falar alguma coisa sobre o sujeito. Mas entende-se que o verbo ele vem para concordar com o sujeito e apresentar a ação feita pelo sujeito. Aí vem a explicaçãozinha que tem aqui, diz assim: a frase ilustra um caso de sujeito simples, pois o núcleo do sujeito possui apenas uma palavra. Apesar de ter dois nomes aqui, Lorena e Marta, o sujeito é apenas Lorena. Entende? Entendem? Porque, tipo assim, Lorena é quem está praticando essa ação. Marta é apenas uma receptora da ação praticada por Lorena. Já no sujeito composto, é aquele formado por dois ou mais núcleos, por exemplo, Ana e Joaquim, José e Maurício, Tício e, Júnior. Temos aí dois sujeitos, podem ser mais de dois, podem ser eu, você e eles, digamos assim, no caso 3 núcleos aí separadamente. A frase que está aqui diz assim, ó, 2 ou mais núcleos, por exemplo, na mesma frase. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Os núcleos são Ana Maria e Joaquim. Logo, podemos perceber aqui, eu, você e nosso cão, 3 núcleos. Estamos perdidos mais uma vez. Os núcleos, eu, você e nosso cão. Livros e cinema são o meu pensamento preferido. Núcleos são livros e cinema. Logo, dois núcleos, e 2 sujeitos. E logo, a frase é composta. No caso, o sujeito da frase é um composto. Já essa parte aqui exemplifica e explica o sujeito desinencial. O que podemos entender que esse sujeito também pode ser categorizado como oculto ou elíptico. Eu estou um pouquinho resfriado, gente, também. Vocês me perdoem. Porque, a gente está na batalha aí, né? Nessa batalha forte, mas a gente vai conseguir. Vamos lá.
Nos exemplos, o sujeito está oculto e pode ser determinado pela desinência do verbo, ou seja, a parte final do verbo. Aí, ou pelo contexto no segundo. A esses tipos de sujeito dá-se o nome de sujeito desinencial ou elíptico. Deixa eu ver. Pra cá. Vamos lá, vou dar uma aumentadinha aqui. Agora. Catou umas pedras no chão. Reparem a desinência final. Catou. Lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo. Observem que a desinência dos verbos é possível identificar. Está aí o ponto principal do sujeito oculto. Nas frases de sujeito oculto, é possível se identificar, mesmo de modo implícito, de modo indireto, não está escrito na frase o sujeito, mas podemos identificar facilmente esse sujeito. Malazarte está por toda parte. Está presente em tantos livros de folclore de nosso país e do mundo. É mais uma das suas façanhas. Nesse caso, o sujeito é ele também. Pode ser percebido pelo contexto. Se eu trocasse a frase ele, Malazarte, está por ele, eu posso entender que ele está. Já aqui, está sublinhado, na segunda frase é possível entender que o sujeito é ele. Vamos lá. Vou baixar um pouquinho aqui agora. O sujeito oculto, também chamado de elíptico ou desinencial, vamos para a explicaçãozinha, é o que não está declarado explicitamente na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto, pela conjugação verbal, pela presente na oração. Por exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Note nessa frase que é possível identificar a primeira pessoa do singular eu. Logo, o sujeito da frase é eu. Perfeitamente. Gostaríamos de pular carnaval. Caiu aqui o negócio. Gostaríamos de pular carnaval. Pela conjugação verbal, podemos identificarmos o sujeito oculto da oração nós gostaríamos de pular carnaval. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Aqui temos o sujeito Armando, na primeira oração e na segunda. O sujeito da oração que foi mencionado anteriormente é ele. Ou seja, percebe-se também que o sujeito oculto ele faz menção de alguém que já foi mencionado anteriormente, né? Isso é uma percepçãozinha bastante sutil, porém dá para se perceber perfeitamente isso. Temos aqui uma frase de Garfield, uma tirinha muito famosa, inclusive eu gosto bastante. Garfield pergunta: você é novo por aqui? Acabei de me mudar, responde o ratinho. Meu nome é Timóteo Braga, Praga no caso.
E já que nos conhecemos, importa-se... Aí vem o dono do Garfield, falando com Garfield. Importa-se se eu der uma lista de festas de boas-vindas para um amigo meu? Interessante a frasezinha, né? Interessante a tirinha. Pronto. Quando o ratinho ele fala, acabei de me mudar, entende-se que ele está falando dele, né? Então o sujeito da frase é o eu. No caso aí. Observe, a explicação diz. Observe que na segunda tirinha de Garfield de Jim Davis, nas orações acabei de me mudar, há uma ocorrência do sujeito determinado sendo elíptico. Ele pode ser reconhecido através da análise do termo acabei, que por sua desinência, olha de novo, no final do verbo, podemos inferir que o sujeito é o pronome eu. Tipo, já temos aqui, chegamos ao final dos slides. Temos aqui um pequeno exercício, o qual eu passarei para vocês daqui a um momento. Passarei a página todinha para vocês. São 10 questões com questões variadas. Porém, a gente pode também destacar, eu acho que eu tenho outro PDF aqui, só um momento. Pronto. Sujeito, tantã. Tem mais um que eu acho que eu quero destacar para vocês. Referências. Pronto. Esse aqui. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Ainda tem a partezinha do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é um sujeito que não se consegue determinar, ou seja, que não se consegue identificar na oração. Já no sujeito oculto, você tinha que o sujeito, você conseguia identificar facilmente ele na oração. Esse daí você não consegue identificar, não sabe qual é que está falando ali perfeitamente. Né? Deixa eu ver se sobe mais para cima aqui um pouquinho. Aqui está oculto, o desinencial que a gente estava estudando. O sujeito é indeterminado nas orações formadas por verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anteriormente. Perfeito. Vamos ao exemplo aqui, tem alguns exemplos. O verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior. Pronto. Temos aqui perfeitamente o exemplo. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior. Gritaram o meu nome no meio da multidão. Aí você pergunta, mas quem gritou? Eles gritaram. Elas gritaram. Está na terceira pessoa do plural, sem referências anteriores a eles ou elas. De novo, bateram no carro que estava estacionado na esquina. De novo, eles ou elas bateram no carro que estava estacionado na esquina. Porém, você pode até se perguntar, quem bateu? Não se pode determinar se essa pessoa literalmente. Aí vem verbos na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, com a partícula se. Vivesse com segurança nesta cidade. Precisa-se de funcionário. Vende-se
casas. Venderam-se casas. Perceba que a partícula se aí, ela funciona como uma ligação para a terceira pessoa do singular, fazendo menção do sujeito indeterminado. Já o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, temos da seguinte maneira: as orações sem sujeito são verbos formados impessoais, estando o verbo sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Tá aqui. Então, quando eu falo de oração sem sujeito, eu falo de verbos na forma impessoais e com uma conjugação na terceira pessoa do singular, ele ou ela. O sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, ele tem três tipos. O primeiro deles decorre quando o verbo indica fenômenos atmosféricos da natureza, tipo chovia, trovejou, relampeou, amanheceu, anoiteceu, deixa eu ver o que mais. Eu acho que só, mas tem outros exemplos. O que eu posso me lembrar agora são esses, mas tem bastante outros exemplos. O primeiro, vamos ver o exemplo aqui. O exemplo 1 diz, já anoiteceu. Repara-se na frase que você não consegue identificar um sujeito. A oração não tem sujeito em si. Então o verbo não precisa dessa concordância, porém ele acontece naturalmente de forma a demonstrar fenômeno da natureza. Chovia torrencialmente naquela madrugada. Ou seja, percebe-se também que o verbo está falando de um fenômeno da natureza, que não dá para ser identificado, porém um sujeito, não dá para ser identificado um sujeito, porém o verbo aqui já mostra que é uma oração sem sujeito. A segunda flexão, ela está no verbo haver, quando fala do sentido de existir. Tipo, há inúmeras reclamações. Percebe-se aqui que fala sobre o verbo existir, haver estar flexionado, de forma a expressar existir. Se você trocar a palavrinha aí, ar, porém, existe inúmeras reclamações. Aqui é perfeito para você destacar as principais colocações do verbo haver, no caso. E essas duas colocações você troca ela por existir. Por exemplo, existiu muitos problemas entre eles. Existiu muitos problemas entre eles. O verbo existir no verbo haver no sentido de existir, desculpa. Já a terceira colocação vem sobre o verbo fazer, indicando um tempo decorrido de alguns momentos. Por exemplo, faz 5 anos que ela trabalha aqui. Ou seja, o tempo já decorreu. O outro, já faz 1 hora de espera. Essa parte, gente, ela fica no critério de tipo, como eu posso dizer para você? Ela fica um critério meio
pouquinho difícil de ser compreendida, mas ao mesmo tempo eu escolhi essa temática porque o sujeito ele é uma temática da sintaxe que consegue facilmente ser maleável para identificarmos, no caso. Eu afastei aqui para que vocês pudessem dar uma olhadinha mais. Porém, eu trouxe que o verbo chovia ali, ele tem que indicar fenômeno da natureza. Se vocês prestarem atenção nessa frase, chovia confetes nas ruas de Fortaleza. Reparem que o verbo ele é um fenômeno da natureza quando identificado na frase aí. Porém, aí ele não é uma oração sem sujeito, pois o verbo ele está categorizado de forma figurativa. Chovia não está indicando um fenômeno da natureza aí. Está apenas identificando algo que está acontecendo naquele momento. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu escrevi para vocês, tipo, pronto, temos um aqui, temos uma classificação, um exercício aqui de quatro, outro exercício de 4 questões, que é a letra A, B, C, D, E, F na análise aqui. A primeira questão é oração sem sujeito. A frase é a seguinte, choveu muito ontem à noite. Percebe-se que o verbo aqui ele está tratando de um fenômeno da natureza. A palavra chovia está tratando sobre um fenômeno da natureza. Logo, podemos compreender facilmente que é uma oração sem sujeito. Pronto. Temos outra oração aqui, a B, que diz assim: isso faz bem para a alma. Aí você chegaria para mim e dizia: professor, posso perceber aí que tem a partícula faz. Logo a oração sem sujeito. Não necessariamente. O sujeito dessa frase aí, ele é simples, pois isso está se referindo a uma causa como que está sendo considerado o efeito positivo na alma. Por exemplo, isso faz bem para a alma. No caso, a palavra isso refere-se como causa que está sendo considerada efeito positivo na alma. Logo, se isso está sendo tratado como causa, isso é um sujeito. Então, logo, é um sujeito de um núcleo só e por isso é um sujeito simples. Já na frase não estão como, vamos lá. Não encontraram o culpado. E agora, professor, como é que faz? A oração aí, o sujeito, o verbo no caso, ele está categorizado na terceira pessoa do plural, porém ele está implícito na oração. Então, em não encontrar o culpado, o sujeito ele
passa a ser indeterminado. Já vamos referir-se a outra frase, uma frase bem pequena. Perdi o voo. Quando eu faço referência a perdi o voo, eu quero simplesmente dizer assim, eu. Logo, eu entendo que o sujeito é oculto. Na frase em si, o sujeito está sendo ocultado aí, mas de forma determinada eu posso estabelecer com convicção que o sujeito é eu. Eu perdi o voo. Logo, perdi o voo. Vamos ver mais algumas frases aqui. Dono da empresa, deixa eu ver. O sujeito é o pessoal que declara alguma coisa na oração. O tipo de sujeito é simples quando ele é um sujeito que, tipo assim, de um núcleo só, e eu posso pré-estabelecer como, de forma fácil, ele está ali, o verbo acompanha ele, o predicado também acompanha ele. Eu posso pré-estabelecer, sem precisar de muitas interrogações, fazendo aquelas duas perguntinhas que eu citei para vocês. Quem e que, o que no caso. Facilmente, com isso no caso, eu posso determinar o sujeito percebendo que apenas o núcleo. Em uma síntese, em um apanhado geral, você pode, nos exercícios que eu passei para você, por estar pegando o conceito agora, por estar englobando esse conceito agora, você pode vir a ter um pouco de dificuldade no sujeito indeterminado, você pode vir a ter um pouco de dificuldade no sujeito oculto, mas é só seguir as regras gramaticais que eu apresentei aqui nos slides, que você vai ter a noção de qual sujeito faz-se referência, de qual sujeito é melhor, de qual sujeito se encaixa mais naquela frase. Você pode perceber. Eu já venho ontem eu dei aula sobre esse assunto, reluzi tipo assim, apenas de forma básica. Eu apresentei 2 tipos de sujeitos. Eu tirei várias frases, copiei exercícios para vocês sobre esse tipo de sujeito. Demonstrei como é que você pode categorizar cada um. Tipo, para aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos, nós podemos destacar também outras formas de, tipo assim, de exercícios. Eu irei passar não só esse exercício final que eu fiz com vocês, mas também irei passar mais um outro exercício contendo 20 questões. Essas 20 questões elas serão de forma avaliativa. O minicurso aqui é uma base para vocês. Eu estou oferecendo para vocês esse minicurso online, de forma digital. Vocês podem assistir, reproduzir. Os direitos, não se preocupem que eu não cobrarei direitos de imagem de vocês. Mas é aquela questão, tipo, principalmente eu gostaria que vocês estudassem esse conteúdo, que pudessem dar uma revisada nele. Eu passarei outras formas de identificar o sujeito, mas, no entanto, você tem que compreender que visando a nossa primeira aula,
você aprendeu as nossas primeiras aulas, você tem que sintetizar e aprender, colocar, recolocar e interagir de forma a identificar o sujeito. Porém, você tem que colocar na sua mente o seguinte: o sujeito ele subdivide em 4. Existe uma oração sem sujeito, existe sim uma oração sem sujeito, que é o sujeito oculto pode ser chamado de sujeito desinencial, no caso, ou sujeito elíptico, se vier na frase, tipo, eu preciso que você identifique o sujeito elíptico, você vai saber que já é oculto. Eu preciso que você identifique o sujeito desinencial, você já vai saber que ali existe um sujeito oculto. E o conceito principal de sujeito, que é o sujeito é o termo da oração que, em geral, está relacionado ao verbo, sendo responsável pela ação ou pela condição verbal. Desse modo, discutimos as diferentes classificações do sujeito.